E o nosso tema é sobre o pastor, o lobo, o mercenário e a ovelha. Já falamos aqui sobre a definição de um pastor, quem é o lobo descrito em João 10, e agora a pergunta que não quer calar. O que é um mercenário no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje em dia? Eu vou mudar agora, começando pelo pastor Rodrigo Siqueira. Não, esse defensor dessa teoria é o pastor Lincoln. Então vamos lá, pastor Lincoln. Quem é o mercenário no Antigo Testamento? Eu preciso dessa definição. Sim, Antigo, dúvida, Novo Testamento e hoje em dia. Dúvida. Eu sou defensor dos mercenários. Por quê? Mercenário não é nada além de alguém contratado. Volta aí, o senhor é o quê? Defensor dos mercenários. Sou defensor. Porque eu preciso limpar um pouquinho essa coisa que ficou sobre esse título, né? Por exemplo, o lavrador, o pescador, o que trabalha na vinha, né? O guardador da vinha. Foi falado aqui, o pastor Rodrigo falou sobre os tosqueadores, que eram pessoas contratadas para trabalhar nas ovelhas. E o mercenário, ele era aquela pessoa que desempenhava alguns serviços, porém que ele não daria a vida pelas ovelhas. Ele era um negociante. E eu quero dizer que nós trabalhamos em um negócio. A igreja é um negócio. Talvez você pode se assustar com o que eu estou falando, mas Jesus disse para Maria, quando ele tinha 12 anos de idade, ele disse: ei, mulher, você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? E a Bíblia fala que ele nos constituiu sobre um importante negócio. Agora, cada um negocie com juízo, com prudência, porque nós teremos que dar conta daquilo que estamos fazendo. Então o mercenário, ele negociava as ovelhas, vendia, comprava, levava, cuidava. Ele era um trabalhador como qualquer outro. Inclusive hoje, saiu aí filmes sobre mercenários, né, que hoje está tendo uma guerra, Ucrânia e Rússia, e existem mercenários que estão trabalhando ali. São trabalhadores que são contratados pelos países para guerrear uma guerra, a troco de uma recompensa. Não é como o soldado que vai lá honrar a farda, a pátria. Não, ele vai lá para ganhar um prêmio. Então não existe pessoas. Por que nos chamamos de mercenários? Porque além de nós queremos uma recompensa, eu vou te falar de 12 mercenários que são mais conhecidos de todos, que chegaram um dia para o dono das ovelhas e falaram assim: ei, e nós? E nós que deixamos tudo para te servir, o que nós ganharemos? Estavam de olho, só que tem uma diferença. Eles estavam de olho aqui ainda, porque eles achavam que Jesus estava prestes a tomar o reino para si. Então ele iria ser o rei de Israel e eles já estavam de olho em um cargo, em uma posição. Teve uma que chegou e falou assim: quando você entrar no seu reino, ela não estava falando do reino dos céus, ela estava falando do reino da terra. Coloca um à direita e outro à esquerda. Só que Jesus falava em outro plano, mas ninguém entendia ainda. Todo mundo entendia de forma literal. Então, coloca o meu filho para ser um assessor teu aí, o outro também, coloca um à direita, outro à esquerda. Pedro, porta-voz dos demais, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ter aí? Aí Jesus, ele responde tudo em outro plano. Jesus, ele diz para a mulher, falou: olha, os teus filhos vão beber o cálice que eu vou beber. Ela não entendia nada, ela não sabia nada que Jesus estava dizendo. Eles vão de fato beber o cálice que eu beberei, porém, quanto a sentar à minha esquerda e à minha direita, isso quem vai decidir é meu Pai. E para Pedro ele respondeu, olha Pedro, 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Então, ou seja, ou você recebe aqui ou você recebe lá. Tem pagamento para todo mundo. Aqueles que estiverem interessados só nas coisas daqui, receberão as coisas daqui. Tem muita gente recebendo pastor, aqui mas já. há uma diferença de ter interesse financeiro e ter interesse de uma recompensa eterna. Não digo interesse... Vou usar a definição... Eu não digo interesse, é a lógica. Irmão, veja eu bem. vou usar a definição da palavra mercenário. A definição da palavra mercenário no dicionário está... que é soldado que trabalha ou serve por um preço ou saldo ajustado. Isso. Agora a segunda definição. Ajustado, é combinado, né? Foi combinado. Que age ou trabalha apenas por interesse financeiro. Então tem dois por tipos dinheiro aí. Ou algo que represente vantagens materiais. Então, interesseiro, venal. Deus no Antigo Testamento foi contra, de certa forma...
esse tipo de pastor que nós colocamos hoje como mercenário. Ezequiel 34, de 1 a 6, fala ali acerca do pastor, entre aspas, e as ovelhas. Não é o mercenário que se dedica, se esforça, não é? Mas, na verdade, ele só está atrás de interesse próprio. Eu penso assim, olha, é um pensamento meu, que todos nós, no começo, assim como os apóstolos, todos nós estamos de olho naquilo que é terreno. Todos nós, todos. Não adianta, pastor, sem hipocrisia. Mas você não pode falar por todos. Calma, sem hipocrisia. O menino, quando começa a pregar, fala para mim, você não tinha um interesse, sem assim, você não sonhava em estar ali na frente de um púlpito, diante de um povo, falando bonito, você não tinha esse interesse? Pastor, eu tinha uma chama que queimava no meu coração que eu queria pregar. Sabe, a gente quer. E outra, a gente olha, a gente admira pessoas, a gente fala, puxa, um dia eu vou estar ali. Isso é natural, isso não é pecado. É natural, assim como os apóstolos, eles viam natural. Porém, depois que o Espírito, Jesus falava, eles não entendiam nada. Eles literalizavam tudo. Era tudo terreno. Nós vamos ganhar 100 vezes mais, hein? Peraí, eu tenho um barco, vou ter 100 barco. Eu sou pescador, vou ter uma empresa de pesca. Literal. Só que depois, quando Jesus lhe dá a promessa, o Espírito Santo, eles tiram o foco das coisas da terra e eles focam na coisa do céu. Aí você vai ver Pedro falar, Paulo falar. Paulo vai dizer, olha, aquilo que eu valorizava antes, aquilo que para mim era importante, hoje eu considero como esterco, em comparação daquilo que realmente existe. Então eles abriram os olhos, sabe? Então assim, mas a princípio, agora claro, existem pessoas que, mesmo sabendo das coisas futuras, eles estão interessados aqui. Eles não conseguem, eles são materialistas, porque eles estão ligados ao material. Enquanto outros estão ligados ao espiritual, porque amadureceram, porque tiveram experiência, tiveram revelação. Então Jesus respeita até mesmo esse tempo, pastor, em que você vai ter para diferenciar uma coisa da outra. Pastor, entendeu? Mas o prêmio vem de qualquer jeito. Defina em uma frase o mercenário pegando o Antigo, Novo Testamento e contextualizando com o nosso dia. Mercenário no Antigo Testamento recebia aqui, na terra, pagamento. No Novo Testamento, o mercenário recebe aqui e recebe lá. Pastor Rodrigo, sua definição de mercenário, Antigo, Novo Testamento e contextualizando com os nossos dias. Então, Ezequiel 34, ao qual eu me referi aqui, fala de uma forma um tanto pejorativa acerca dos mercenários. Aqueles que se valiam do ofício, da função, para seu interesse próprio. Que hoje em dia nós vemos também muito isso, né? Nos 12 tinha um assim. Pastor, deixa eu só concluir, senão a gente fica só em um tema. Tinha um, verdade. No Novo Testamento, pode até receber, eu creio que igual o pastor Lincoln falou, aqui e lá. Mas eu creio que muitos desses mercenários hoje, que são pastores, cantores, obreiros, servos, não é? E por aí vai, os coaches da vida e outros mais, estão recebendo só aqui. E eu creio que não receberão lá. Eu não sei muitos nem se chegarão lá. São os mercenários que se valem, não é, da lã da ovelha. Mas tem aqueles também, não é, que são os verdadeiros pastores, não é, ao qual eu tipifico aqui hoje, mais ou menos assim na minha forma de entender, na figura do pastor José Pimentel de Carvalho. Um homem que, para mim, não era um mercenário, mas era um pastor de ovelhas, tal qual Davi foi. Entendia o seu ofício da maneira ao qual ele verdadeiramente pôde executar aqui na terra. Entendia e executava com exatidão, ao meu ver. Não é um pastor segundo o coração de Deus, assim, que amou, não é, a obra, amava as ovelhas e fazia, não é, com agrado de Deus, eu não tenho dúvida. Então, se diferencia muito. Não é? Se doou aqui, em tempo presente, e com certeza vai receber tudo lá, porque recebeu pouco aqui. Pouco aqui. Eu me lembro dele pedindo em reunião para diminuir o salário dele, porque ele não precisava daquilo. Uau. Ele já vivia muito bem com pouco.
e não tinha justificativa plausível para ele ganhar um valor X. Então, olha só. Deixa eu só polemizar aqui agora. Mas espera, não, pastor. Não, o senhor falou Fábio. nesse tema. Deixa eu só Desliga o microfone do pastor Lincoln. Deixa eu só interagir um pouquinho com o pastor Rodrigo. A gente já vai aqui para o pastor Viana. Pastor, o senhor falou com muita propriedade do pastor Pimentel de Carvalho. Não soa de forma pejorativa eu me referir ao pastor presidente da igreja em Colombo, pastor Edilson Sequeira, vosso pai, como mercenário? De certa forma, sim. Porque se for pegar alguns contextos bíblicos, ali não condiz com uma pessoa que está doando a sua vida sacrificialmente, sem interesse próprio. Ali, principalmente em Ezequiel, o texto que eu me baseio, se refere a alguém que está usufruindo das suas habilidades próprias e das habilidades dadas por Deus em seu bel prazer, não é? Então eu qualifico também o meu amado e querido pai como um pastor de fato, não é? E não um mercenário. Nessa tipificação, não é, de mercenário como um lobo, como um ladrão, um salteador, né? Como um Judas. Como um Judas. Eu qualifico ele, não é, se referindo ao nosso pastor lá em Colombo, como um pastor, como um Davi. De fato, como um Davi, que não amou o presente século, que não amou, que defende si, as a sua ovelhas. vida própria, mas que defende as ovelhas entregando até a si mesmo, não para resgate delas, numa salvação, mas para cumprir com exatidão o chamado que Deus lhe deu, né? Meu pai, por exemplo, pastor Edilson, está há 40 anos no ministério. Ele poderia talvez estar, numa vida tranquila hoje, se tivesse seguido a carreira lá atrás de sucesso que tinha, mas resolveu, se entregar inteiramente à obra, ao ministério, ao chamado, para exercer, tudo aquilo que Deus confiou na sua vida. Perfeito, pastor Rodrigo, que maravilha. Pastor Júnior Viana, vamos lá. Definição de mercenário Antigo, Novo Testamento, e contextualiza pra gente. Maravilha, pastor Fábio. E os nossos internautas aí que estão pegando fogo ali no chat. Estão muito bem. Eu discordo de forma Tem todo o direito. categórica do pastor Lincoln. Tem todo o Inclusive, direito. eu desafio o pastor Lincoln a me mostrar um teólogo na história da igreja Sim. que fale que o mercenário aqui pode ser nosso pastor. Esse foi o grande erro. Esse foi o grande erro. Deixa Nossos eu concluir. teólogos. Pode ir lá. Deixa eu concluir. Vai lá, Deixa eu conclui. concluir lá. Então é assim, nós estamos debatendo aqui João 10. É o que eu falo, entende? A exegese, ela exige no texto. A Então- exegese, ela busca coisas fora do texto, entende? O Lincoln aqui, ele entendeu apenas que o mercenário é aquele que trabalha por um soldo, por um salário, e ele acha que todos os pastores, porque recebem, são mercenários. Errado, errado. Olha o que o texto diz aqui. Vamos para o texto. João capítulo 10. Olha como é que diz o texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, veja bem, o mercenário não é pastor. Nós já debatemos aqui a palavra pastor, e nós chegamos à conclusão que nós todos somos pastores. Entende? Agora temos que diferenciar. O pastor pode receber uma ajuda, pode receber um salário, não tem nada a ver com o mercenário. O mercenário, está aqui o texto, ó, é bem claro. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, Isso. vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Isso aí. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Como é que um pastor, um homem de Deus, vai ser mercenário que não cuida das ovelhas? O apóstolo Paulo foi categoricamente falando que o pastor, ele deve trabalhar em prol das ovelhas. Vamos ler só um texto só para irmão Fábio. É sua fala. 1 Pedro, capítulo 5, olha só como diz o texto. O texto aqui é claro por demais. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai. Quem que apacenta? Pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo ao rebanho. E quando aparecer, aqui que vem a palavra linda agora aqui, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, por que o sumo pastor? Porque nós somos pastores. Entende? Nós somos pastores. Mercenário não. Não existe um teólogo no mundo, não existe um escritor no mundo que defina que João 10 ali, os mercenários são pastor. Isso é uma exegese, é uma inferência do pastor Lincoln constante ao texto. Não tem um teólogo que defina isso. Inclusive, estou aqui com a Bíblia pentecostal, do pastor Antônio Gilberto, que comenta aqui. Aqui fala, né? O que ele fala aí do mercenário? Hã? O que ele fala do mercenário? O quê? O que o comentarista fala do mercenário aí? Que o mercenário é a forma pejorativa. Lê aí. Você não Fala tá dos você não líderes tá de hoje. aberto? Ué, Líderes falsos. Pastor Não. Júnior, conclui o seu Conclua. raciocínio que eu vou dar uma... Pastor Uma Rodrigo, tréplica. o senhor permite eu dar uma tréplica de 3 minutos, pastor Lincoln, na Claro, sequência? sem dúvida. Tá ok. Só, Conclui a sua só fala lembrando, aqui. se me permitem, os dois, não é que essa definição, ela não tem como nós, simplesmente pelo trabalho, a olho nu, identificarmos o pastor verdadeiro e o mercenário. É pelo Espírito, é revelação do Espírito, não é? Então, eu só queria fazer essa colocação. Perfeito, pastor. Obrigado. Olha, o texto deixa muito claro que o mercenário, ele não tem cuidado nenhum com as ovelhas. Ele está ali apenas por saldo. Quando vem o lobo, ele corre. Corre, foge, né? como nós fazemos, né? Não, eu não faço isso. Não? Não. Você dá a vida pelas ovelhas. Meu amado, Você dá a vida pelas ovelhas? vamos estudar aqui a exegese, o que é dar vida. Entende? O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, lá, ele foi categórico lá. Pela Conclui a causa. Ô, pastor Clamando. Viana, pastor Lincoln, conclui a sua fala sobre o tópico, sobre definição de lobo, né? Que a gente tá... Mercenário. Definição de mercenário antigo, novo e contextualiza Mercenário é aquele, no sentido pejorativo, aqui não tem nada a ver com nós pastores. O senhor concluiu a sua fala? Concluí. Mais uma vez, porque o senhor discorda do pastor Lincoln, só pra gente ficar assim. Discordo porque a Bíblia discorda. A Bíblia não dá uma menção nenhuma em João 10 aqui que mercenário está falando de pastor. Em que nos ponto dias- específico o senhor discorda do pastor Lincoln sobre esse assunto? Por causa que eu não sou mercenário. Talvez ele se identificou, eu não me identifiquei. Tá. Pastor Lincoln, 3 minutos. Nós estamos em 22 horas e 57 minutos. 3 minutos para uma tréplica. Réplica. 3 minutos para mim me defender aqui a respeito de quando eu me refiro ao meu pastor, Edil Siqueira, como o mercenário. Nunca de forma pejorativa, até porque a gente nunca vai demonstrar o que a pessoa significa para nós através de palavras, e sim de atos. Eu digo que de palavras, o amor que se fala de palavra e tudo, geralmente naufraga. Mas quando é de atos, aí você vai entender bem o que ele representa. Então, palavras são palavras, gestos e atitudes são atitudes. E o pastor, o meu, por exemplo, sabe o quanto eu admiro e o respeito e o ajudo na obra que Deus colocou na mão dele. Então eu falo de forma carinhosa, de forma não pejorativa, por quê? Como eu falei, no meio dos 12, tinha um que era igual a eles, foi chamado igual, os mesmos direitos e os mesmos deveres, e se mostrou com uma atitude totalmente diferente das dos demais. Já os outros, eles foram fiéis até a morte, mas não pelas ovelhas, pela causa de Jesus. Então eu digo que eu morro pela causa, você morre pela causa, todos nós morremos pela causa, mas nós nunca vamos poder morrer pelas ovelhas. Ainda que morrêssemos, de nada valeria, não pagaria nada. É como eu disse de Davi lá, ele morria e depois o resto das ovelhas também morria. Agora Jesus não, Jesus venceu. Então no texto Jesus se identifica como o pastor. Agora, claro, ele está dizendo aqueles covardes que apacentam-se a si mesmo. E tem no nosso meio, o pastor Júnior Viana, tanto um como o outro. Tem pessoas que vão morrer pela causa, vão ser fiéis até a morte pela causa. E tem pessoas que eles vão buscar o seu próprio interesse. Esse é um tipo de mercenário que nós nem queremos no nosso meio. São trabalhadores. O que eu falo de mercenário é que o título, os teólogos que você falou aí, eles nos passaram que mercenário é como se fosse, então você quer escolher uma profissão, vai ser mercenário, põe uma arma na cinta e vai roubar um banco. Isso não é, isso é ladrão. O mercenário,
Ele trabalhava, ele era contratado. Pastor Então, Lincoln. se Jesus nos chamou para lhe ajudar, para lhe servir, e nós não somos os donos das ovelhas, nós não somos, nem Paulo era, nem Pedro era, nem eu sou, nem ninguém é. Nós somos trabalhadores por essa causa, e nós devemos servir bem, assim como o mordomo. O mordomo tem um mordomo fiel, não tem? Requer, porém, que o mordomo seja fiel, porque tem o infiel. Assim como qualquer o cobrador de impostos, que Mateus era um deles. Pastor Lincoln, entendeu? toma uma água aí. Não, eu Refresca. não tô com sede Pastor agora. Rodrigo, toma uma água. Pastor Lincoln, o pastor Viana, toma uma água. Muito bom o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que está levando informações e está agregando muitas pessoas. E isso é um exemplo bem claro no nosso chat aqui, que está bombando. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.